Olá, pessoal. Nós estamos aqui diretamente de Brasília, mais um episódio do nosso podcast. Estamos muito felizes aqui com Antônio Castilho, em que nosso objetivo é levar ideias, insights, experiências de vida, que tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Nosso muito obrigado pelo seu tempo e juntos vamos inspirar e impulsionar novos negócios. Muito bem, obrigado pelo convite, JW, é sempre um prazer estar aqui. Eu acho que o Yuba é uma história, assim como todos nós temos a nossa história, e vai ser muito gostoso a gente poder compartilhar um pouquinho desse trabalho com todo mundo. Ok. Para a gente entrar na história da Yuba, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho do que é o Castilho, é empreendedor, um pouquinho também do seu currículo aí para quem nos assiste, por favor. Bom, eu tenho uma carreira de quase 35 anos como executivo. Me formei em engenharia há muitos anos atrás e trabalhei em diversos setores, na indústria química, na indústria de laticínios. E praticamente nos últimos 35 anos, 32 anos, eu fiquei envolvido na indústria de meios de pagamento. Eu faço parte do grupo que fundou a Cielo. Eu fiquei lá há bastante tempo. Depois da Cielo, nós montamos uma empresa na área de saúde, uma processadora chamada Horizon, que foi um trabalho muito bacana, onde nós tínhamos o Bradesco, o Banco do Brasil e a Visanet, a antiga Visanet, atualmente a Cielo, como acionista. Eu fui o primeiro presidente, fundador da empresa, fiquei lá um tempo, depois fui para a área de emissão de cartão. Eu tinha uma pessoa muito querida, que foi um chefe de muitos anos, e a gente aprende muito, né? E ele me disse que nenhum profissional na área de pagamentos pode dizer que conhece um pouquinho se não tenha trabalhado na emissão, no processamento e na adquirência. E eu já tinha trabalhado na adquirente e no processamento, faltava na emissão. O Banco Votorantim me convidou, eu fui para o banco montar a área de cartões do banco, junto com uma equipe incrível. Fiquei lá algum tempo e, nesse momento, o mercado brasileiro abriu e os adquirentes puderam compartilhar no mercado que até então era um mercado muito fechado, muito controlado. E eu trouxe para o Brasil a primeira adquirente de fora, que chamava Elavon, que é uma americana, um joint venture entre o Citibank e o US Bank. Eu montei a empresa aqui no Brasil, fui o primeiro, aliás, o único presidente. E nós tocamos esse negócio até o ano de 2016, onde um dos acionistas nossos, que era o Banco Itaú, estava fazendo um negócio, o Citibank estava fazendo um negócio com o Banco Itaú e decidiu, então, se desfazer da parte de controle da Elavon, e a Stone acabou comprando. Eu saí do setor na época, tirei 10 dias de férias e continuei a minha carreira como empreendedor. O que é mais interessante, quando eu avalio um pouco a minha carreira, eu sempre trabalhei dentro da área de novos negócios. Eu sempre fui um empreendedor, mesmo como executivo, né? Todas as vezes que eu avaliava algum projeto, eu acabava liderando algum projeto de ou inovação, ou mudança, ou adaptação, sei lá, tem bastante coisa que aconteceu. E foi muito interessante. Em 2016, eu decidi mudar de lado, virei empreendedor puro, entrei como sócio em alguns negócios. Um deles é um negócio na área de saúde em São Paulo, chamado Doutor Consulta, que é uma atividade espetacular, um modelo de negócio completamente diferenciado, desenvolvido aí por um conceito novo de atendimento. Então, é um negócio muito interessante. Entrei como acionista do Doutor Consulta, investi em outras coisas também, né? Tomei meu tempo quase que total, até que no ano de 2020
um dos meus grandes amigos me ligou e falou, puxa, a gente precisa começar a fazer alguma coisa pelo país e eu tenho uma ideia da gente montar alguma coisa em Brasília. Eu falei assim, o quê, né? Não, temos que pensar uma associação, alguma coisa assim, temos que defender os empreendedores. Daí nasceu o embrião, né, do Instituto e eu acho que nós devemos estar aí na versão 110 do projeto, que a cada semana nós vamos mudando, alterando, inovando. E é isso, uma carreira uma grande parte da minha carreira como executivo, e aí agora, nos últimos anos, basicamente como empreendedor. Então, olha só, que já tivemos alguns insights. Então, ó, o que eu já aprendi aqui, que a gente tem reforçado no nosso canal. Muitas das vezes você não precisa ser dono para empreender. E aí nós vamos falar de empreendedor coletivo, que é o IUB. Então, você contou como surgiu, um amigo, mas o que te levou essa questão do histórico que você acabou de mencionar da sua vida profissional? Com certeza, quando a gente fala em entidade de classe, uma entidade de classe sem fins lucrativos, que é o caso do IUB, que é Institutos Unidos do Brasil, é uma entidade sem fins lucrativos e diferente quando você monta um negócio que visa lucro. Então, você poderia falar o que são os pilares, o que são os motivos que levaram você a participar desse instituto e quais foram os principais desafios lá no início. Bom, eu acho que existem vários motivos, não tem um único motivo. É um pouco de sentimento de culpa, né? Eu fiz parte dos brasileiros, né, que trabalhavam em grandes empresas, trabalhavam em grandes negócios, que tinham uma base de relacionamento comercial e bastante grande, e sempre me posicionei contra Brasília. Então, eu fiz parte daquele brasileiro que nunca quis me envolver em política, sempre julguei que não era uma atividade que eu teria interesse e é uma atividade que deveria estar sempre longe. Então, esse é um pilar. O segundo é que eu também fiz parte da maior parte das pessoas do mundo que preferem criticar do que fazer alguma coisa. Jogar pedra é mais fácil, ser vidraça é mais difícil. O IUB nasceu um pouco dentro desses conceitos. Nós não sabíamos no primeiro dia exatamente como é que ia funcionar. E então escrevemos aí um pré-projeto e eu comecei a rodar o Brasil para ver que experiências existiam. E aí teve um episódio interessante que aconteceu em Uberlândia, a nossa cidade. Eu fui convidado por um grande amigo, que aliás é um dos nossos conselheiros hoje, que é o Fábio Perga. Ele me convidou para participar de uma reunião chamada Uberlândia 100 anos, algo assim. Que foi um negócio que eu acho que tem uma parte do embrião do IUB veio de lá. Eu fiquei muito impressionado de ver um trabalho onde toda a comunidade estava envolvida. Não era somente o grupo da CIUB, mas prefeitura, as associações, tinha tudo. Todo mundo estava lá. Polícia Militar, entidades de classe, escolas. E o mais interessante é que o tema era como é que nós queremos Uberlândia daqui a algum tempo, no caso 100 anos. Então, o pessoal traçava algumas métricas de como estava Uberlândia sob o ponto de vista naquele momento, IDH, alguma série de coisas, e aonde o povo, a sociedade queria que Uberlândia tivesse ou vai estar daqui a alguns anos. E em cima disso traçavam caminhos. Eu achei aquilo genial, né? Eu sou engenheiro, gosto das coisas bem estruturadas, e eu confesso que eu usei um pouco deste pensamento, deste aprendizado, quando nós começamos a escrever o Instituto, que começou como uma entidade transversal. Nós não queríamos ser representantes de uma única entidade ou classe ou setor. Nós queríamos ter uma representatividade grande
E, para tanto e para tal, nós tínhamos que levantar a pauta. A nossa pauta não podia ser micro-pauta, teria que ser uma grande pauta. Uma pauta que envolvesse o país como um todo. E começamos a estudar o que era o momento político. O Brasil passou por uma mudança política profunda e nós não sabíamos. Eu não sabia. Eu não vou falar dos demais, porque muita gente pode estar acompanhando. Eu não sabia. E essa mudança é simples. De 15 anos para cá, o Brasil deixou de ter um poder extremamente centralizado no poder executivo e o parlamento brasileiro ganhou a sua representatividade. Ele se empoderou. Esse empoderamento do parlamento brasileiro trouxe uma vantagem fantástica, porque o parlamento é a melhor representatividade da sociedade brasileira. Não é o executivo. O executivo, em última instância, é uma escolha de A e B. Certo. Então, dificilmente você encaixa todo mundo com A ou B. Às vezes você gosta de um aqui, outro. Mas no parlamento, não. O parlamento tem uma boa representatividade de todas as regiões, de todas as classes, das categorias. E esse empoderamento do parlamento, por outro lado, causou uma ruptura no modelo que até então as empresas usavam. Por quê? Porque durante muitos anos as associações e entidades vinham a Brasília conversar com o ministro, conversar com o presidente, conversar com o secretário, que tecnicamente é mais fácil. Tem 1, 2, 3. Agora, falar com 513 deputados e 81 senadores que pensam diferente, de partidos diferentes, que comungam de visões distintas, é muito mais difícil, mas muito mais difícil. Daí, esta mudança no cenário brasileiro acabou deixando um espaço para que estas frentes parlamentares, que é um novo modelo de se fazer política no país, crescessem. Então, aí você está resumindo, praticamente já 5, pegou um restante do ex-presidente e atual presidente, e a gente percebe realmente nas reuniões do IUB que é um elo de ligação em que, como você já destacou, ela não está representando o setor do agro, do comércio, do serviço, ela leva uma pauta abrangente. Agora, como que vocês têm conseguido unir esses esforços junto com os parlamentares, que nós estamos falando de política, mas não estamos falando de uma política partidária, estamos falando de uma política que a gente nos remete lá na Grécia Antiga. Não tem como um país ser desenvolvido sem educação. Né? E a educação em todos os aspectos, seja educação em gestão, em empreendedores, seja educação financeira, educação tributária. A educação tem que ser um dos pilares. E a educação nossa, em termos de tudo que você já comentou aqui, de nós queremos participar mais da política, dessa política, principalmente o empreendedor, né? Que nós hoje, no Brasil, temos cerca de 20 milhões de empresas. Então, se nós imaginarmos esse poder de 20 milhões, se cada empresa tiver um dono, nós estamos falando de 20 milhões. E mais que isso, nós é que geramos a riqueza do país. Né? Exatamente. O que por um lado, essa cidade, por exemplo, às vezes tem lá um produtor rural, tem uma mercearia, tem um restaurante numa cidade pequena que de repente está nos assistindo, que é um microempreendedor. O que ele poderia fazer, no caso prático? Ele pode ir lá na cidade buscar uma reivindicação na sua entidade de classe. Essa entidade de classe ela vai trazer para o IUB, e o IUB então vai trazer várias solicitações. Exatamente. E aí ela cria esse poder coletivo. Né? O que seria alguns exemplos já na prática que o IUB já fez? Olha só, primeiro, o IUB tem uma história um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Nós não montamos uma associação. Para ser mais uma. Nós não somos uma entidade de classe. Então, esse é um posicionamento importante. A nossa missão deixa claro que nós somos um centro de debate, um núcleo de debate. Aquilo que o americano chama de think and tank.
um lugar onde você possa debater livremente políticas públicas e, através de um processo claro e técnico de conteúdo, ou seja, ninguém vai lá no IUB, nos debates, falar eu acho, ninguém acha nada. Ou você tem uma fundamentação clara, um estudo, uma experiência, um número, um conteúdo, ou você não vai. Com isso, nós criamos um ambiente onde os deputados e senadores se sentem muito à vontade de ir até o Instituto para aprender. Sim. E isto é uma coisa absolutamente espetacular, é uma coisa que mudou a minha visão sobre processo político, mudou a minha visão de como a vida do deputado, o interesse. É óbvio, minha gente, que numa categoria tão grande, tem gente de tudo quanto é tipo, faz parte da vida, não é a Câmara do Deputado. O país é assim, o mundo é assim, nós somos distintos, nós somos diferentes. Talvez o grande desafio é como é que nós vamos trabalhar dentro de uma democracia sendo diferente, comungando de coisas que vão nos levar na mesma direção. Então, o IUB ele veio com um conceito um pouquinho diferente de debate. Então, nós criamos uma rotina, e essa rotina está baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a definição da pauta. Ou seja, nós sabemos que nós não vamos conseguir debater 20, 30, 40 pautas. É muita coisa, nós somos um instituto, nós temos algumas limitações, como todo mundo, e não dá para debater tudo. Então, anualmente, nós temos uma reunião de conselho, onde se define 3, 4, 5 pautas principais. Existem sempre as pautas bombas que aparecem no meio do caminho, certo, que ninguém está sabendo. Mas lá, 4, 5, 6 pautas principais, e em cima dessas pautas, nós vamos buscar conteúdo. Então, o primeiro pilar é definição da pauta e trazer o conteúdo para que aquela pauta fique bem fundamentada. O segundo pilar é o pilar da interação. É criar um ambiente onde os deputados trabalham dentro de uma rotina. Todas as segundas-feiras nós encaminhamos a todos os gabinetes uma nota técnica contendo as pautas, o posicionamento e os estudos. Nas terças-feiras nós temos a reunião debate, que você já esteve presente em algumas, sim, onde, seguido de almoço, que é um momento muito agradável para você ter a chance de debater e estar próximo a um parlamentar que está tomando uma decisão pelo futuro do país. Verdade. A decisão está nas mãos destas pessoas. Então, é um momento de troca, é um momento de aprendizado, e os parlamentares vão dentro de um espírito absolutamente democrático. Eu digo sempre que se você usar os extremos que nós estamos vivendo hoje no país, nós temos, do meu lado direito, um deputado do PL, que é o deputado Joaquim Passarinho, que é líder da frente, e do meu outro lado tem um deputado do PT, que é o Zé Neto, que é o nosso vice-presidente. Então, assim, nós temos numa mesma mesa pessoas que estão a fim de trabalhar pelo Brasil, não estão preocupados com ideologia. É claro que cada um tem a sua concepção de país, modelo de negócio. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou discutir o que vai estar acontecendo nos projetos que estão sendo apresentados e que podem ser bons para melhorar o ambiente de negócio do país, para ser bom para o empreendedor, porque é apenas, unicamente o empreendedor que gera riqueza. O governo administra riqueza, o governo não gera riqueza alguma, verdade, ele administra riqueza. Então, veja, primeiro pilar, definição da pauta e conteúdo. O segundo pilar, esse debate com a classe parlamentar. E o terceiro debate é comunicar à sociedade. Como é que nós fazemos? Dentro desse mesmo ambiente, nas segundas e nas sextas, nós temos reuniões frequentes, aliás, semanais, com os órgãos de imprensa, onde nós vamos passar as pautas, que são pautas que a frente parlamentar vai debater, o que nós estamos vendo como conteúdo, e nos debates
cerca de 20% dos presentes são membros da imprensa. 10% a 20%, dependendo da pauta, são membros da imprensa. Então, nós recebemos todas as semanas praticamente todos os veículos de comunicação. Hoje, nós tivemos uma reunião. Com certeza, amanhã, em todos os jornais, vai ter em algum lugar alguma coisa que aconteceu, que veio da pauta que nós geramos. Então, definir onde você quer chegar, o modelo, como é que você faz e como é que você comunica para a população, porque se a sociedade civil não participar, o parlamento não se movimenta. Aquilo que faz um parlamentar se movimentar é a opinião pública. Essa opinião pública e essa função principal da IUB, que é ser um elo de ligação das entidades de classe, sociedade civil, levar tudo isso. Agora, alguns pilares, alguns temas relevantes, a gente já tem mais de 2 décadas que a gente fala de custo Brasil, iniciativa privada, mercado livre. Então, se nós pegarmos aí na final da década de 90, privatizações, se nós pegarmos hoje aqui, se a gente tem a internet que tem, né? O que esses 2 pilares, ou esses 2 temas, aliás, custo Brasil, o que você poderia destacar do que o IUB já trabalhou no custo Brasil e essa questão também de incentivar a livre iniciativa? Talvez um dia a gente chegue a algo parecido com alguns países da Europa ou Estados Unidos. Olha só, nós estamos completando o mês que vem 4 anos de existência. Assim como eu já te disse, o IUB de 4 anos atrás é completamente diferente do IUB de hoje. Nós, como tudo na vida, a gente se reinventou. Mas dentre esses 4 anos, eu já posso dizer com tranquilidade que nós já influenciamos mais de 300 projetos-leis. Isso medido. Nós geramos, o ano passado, mais de 3.800 artigos na mídia nacional. Impressionante esse número, em 4 anos. 3.800 artigos, só o ano passado. Nesses 4 anos, mais de 300 projetos. E o que é influenciar? Às vezes você influencia como parte de um grupo. Às vezes a liderança é sua. Não estou dizendo que o IUB liderou de começo a fim, da idealização à entrega, os 300. Mas nós tivemos envolvidos nos 300, diretamente. Ou logo após, ou pegamos um projeto, ou saímos com uma ideia nova, etc. E isto muda substancialmente o ambiente de negócio. Melhorando, primeiro, na busca de uma eficiência. Nós tivemos envolvidos em projetos da área de educação digital, né, que aconteceu 2 anos atrás. Nós tivemos envolvidos no projeto da avaliação da lei do CARF, que mudava o modelo que o governo estava propondo. Nós somos um dos idealizadores e a grande bandeira da desoneração da folha dos setores. Quando o IUB começou, aqueles primeiros 17 setores já tinham a desoneração da folha, mas estavam perdendo. Iriam encerrar ao final daquele primeiro ano, se eu não me engano, no ano de 20 ou 21. E nós defendemos essa mudança, a postergação, entramos no debate. Hoje, inclusive, somos muito mais favoráveis para que a desoneração da folha seja para todos os setores, não só para apenas 17. Eu acho que é uma contribuição importante. Eu não considero inteligente o tributo no salário, né? Eu considero que não é, senão você tecnicamente está dizendo para todo mundo, não contrate formalmente, porque vai te custar mais caro, né? Não quero dizer que vem informalidade, mas vem outros modelos. O Brasil hoje tem um número monstruoso, ninguém sabe exatamente, alguns dizem que é 12, outros dizem que é 10 milhões de MEIs. São pequenos empresários individuais que acabaram deixando muitas vezes, não só pelo seu interesse em ser empreendedor, mas não tendo espaço nas empresas, porque as empresas têm um custo de folha muito alto. Bom, então a desoneração da folha mas eu acho que a gente tem um grande case.
Esse case, para mim, é um motivo de orgulho. A desoneração da Folha, sim, acho que a gente fez um trabalho muito legal. Nós trouxemos muito conteúdo para os deputados. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em 4 anos, se transformou na maior e mais importante frente parlamentar multissetorial do Brasil. Maior que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em termos de histórico, é a Frente do Agro. Mas a Frente do Agro é um setor apenas, ele só cuida do agro. Sim. Nós somos a maior frente parlamentar multissetorial do Brasil, nós somos transversais, nós mexemos com os temas que afetam todas as empresas, inclusive as empresas do agro. Então, eu acho que o grande trabalho que nós fizemos e estamos fazendo, que isso vai se transformar num case, é a reforma tributária. Por quê? Primeiro, que a reforma tributária era absolutamente necessária. Ninguém gosta na vida de mudar aquilo que já está acostumado a fazer, até coisa ruim. Certo. O Brasil é um manicômio tributário. As empresas, eu fui presidente de 5 empresas. E a minha vida era uma desgraça, porque dependendo do estado, do município, a interpretação sobre a aplicabilidade de uma lei era completamente diferente. Então, como é que você vai administrar se vale num estado, não vale para o outro? Se aqui tem um custo, lá tem outro. É uma doideira. Então, a frente decidiu encampar essa camisa da reforma tributária e nós fizemos um trabalho inusitado, que eu tenho certeza que vai ser um estudo de cases no futuro, que o Congresso aprovou na Câmara, acho que no finalzinho de julho do ano passado, sim, e no Senado em dezembro, e em janeiro o governo estabeleceu agora a segunda etapa, que é o debate sobre as leis complementares. E o que o governo fez? Ele estabeleceu 19 grupos para que o governo apresentasse a proposta. A proposta vem do governo. Ela é aprovada na Câmara, mas ela vem do governo. E qual era o risco? O risco é o governo querer acelerar o processo de aprovação e apresentar uma proposta, às vezes com modificações, no último dia. Aí ninguém lê, ninguém entende, não tem debate, aprova coisa mais ou menos, depois cheio de remendo. Você vai aprovar uma reforma bacana com um monte de buraco no meio do caminho. O que o governo fez? Então, vou estabelecer 19 setores. O que nós fizemos no dia seguinte? Vamos estabelecer dentro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, sob liderança da frente e apoio do Instituto, 19 grupos de trabalho idênticos aos grupos do governo, dizendo o seguinte: nós da iniciativa privada, nós que queremos um Brasil com um custo menos Estado, mais eficiência, que nós que queremos um país mais voltado para o livre mercado, o que nós buscamos? Vamos produzir um conteúdo para contrapor qualquer posição do governo que não esteja muito claro. Ou seja, vamos nós apresentar um projeto, então tem lá o do governo e tem o nosso, e este vai contrapor o projeto do governo para dizer, olha, aqui realmente coincidimos, é muito bom, vamos embora. Aqui não, tem uma divergência, vamos debater para saber qual é o melhor caminho. Isto, para você ter uma ideia, JW, nós conseguimos envolver mais de 500 advogados de empresas. Lá de vocês, de Uberlândia, uma série de advogados, do Brasil inteiro. As grandes empresas compareceram, todo voluntário, não tem ninguém pago. São advogados que estão indo lá, advogados tributaristas, na grande maioria, estão indo passar a sua contribuição para ler o que foi aprovado e mostrar, olha, essa lei vai ficar melhor desta maneira. Temos que nos preocupar com isso. Isto está virando um case. Nós apresentamos até um mês atrás 16 PLs, projetos de leis, que os deputados apresentaram da frente, né? O Instituto não produz. O Instituto dá apoio, quem produz é a frente através dos deputados, que apresenta.
E agora o governo apresentou o seu projeto há pouco mais de um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, e agora nós estamos debatendo, comparando o projeto do governo com as nossas propostas. Tem gerado um debate espetacular, uma participação única da sociedade. Todos os dias tem espaço na Câmara, nas comissões. São 20, 30, 50, 100, 200 pessoas que vão debater, vão passar suas ideias. Isto vai gerar, com certeza, um projeto melhor. Nada é perfeito, mas melhor do que se a sociedade não tivesse participado. Então, diretamente, nós estamos falando que o Instituto IOB trabalhando a questão da redução do custo do Brasil, e eu estou acompanhando de perto, até mesmo antes, né, da emenda complementar 132, igual você comentou aqui, tivemos vários debates na época da pandemia, né, por videoconferência. Lá tinha PEC 110, PEC 45, e a gente também participa de alguns desses núcleos criados. A gente tem feito essa grande contribuição, porque é exatamente isso que você falou, né, Castilho? Às vezes, você é empreendedor, ou mesmo você que não é empreendedor, às vezes critica, mas às vezes não faz isso que o Castilho falou, que é participar, que é assistir, que é ver e principalmente contribuir, né, nesse momento. Então nós estamos realmente, eu concordo com você, nessa questão de ser um momento único na história do Brasil, em que o executivo ele está fazendo o papel dele e o legislativo buscando fazer aquilo que seria o seu principal papel, que é exatamente isso que você acabou de falar, né, que é legislar. Infelizmente, nós temos hoje o judiciário que quer a própria questão da desoneração da folha. Infelizmente, tem esse aspecto político, né, que aí, às vezes, o judiciário entra na seara, mas aí o Instituto IOB fez um papel importante junto com os deputados para falar assim, nós queremos nos posicionar em relação à desoneração da folha e também da reforma tributária. Então, isso realmente é um momento histórico, né, na nossa momento de república, vamos dizer assim, né? Com certeza. E outra coisa que é uma percepção que nós precisamos rever. O judiciário, quando eu falei que houve aquela mudança da descentralização do poder que estava na mão do executivo e hoje está muito mais para o legislativo, o judiciário também encontrou um buraco. Não existe nada que o judiciário esteja fazendo que seja ilegal. Pode ser questionável, mas não ilegal. Então, talvez nós estamos chegando num momento onde nós vamos ter que estudar a própria Constituição para saber se realmente os poderes têm a sua função, a sua responsabilidade e que eles não estejam ultrapassando a fronteira do outro, que é natural no momento de reorganização. É o que eu brinco lá no interior, é um caminhão de melancia que está andando, vai se ajeitando, ele sai com a carga cheia, depois de um tempinho já tem bastante espaço. Mas pensando sob o ponto de vista Brasil e falando aqui com com a sua audiência, com os seus ouvintes, nós temos uma visão equivocada do que é participar. Participar numa sociedade não significa que você tem que construir um paper, escrever um texto e defender isso. Participar significa o seguinte: vá e escute, dê a sua opinião. Começa do mais simples. Participe da reunião do síndico do seu prédio. Porque é muito simples a posição de falar, não, reunião chata, um negócio inconveniente, eu não entendo nada, tal. E você está delegando a outros aquilo que é a sua posição. Então, participar não é, mas eu sou um pequeno empresário. Importante. Contribua no seguinte sentido, vá até a sua entidade mais próxima, seja ela qual for, e passe aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivenciando e aquilo que de alguma maneira te incomoda. Pode ser que no meio dos demais nós cheguemos à conclusão que não é relevante. Não, isso é localizado. Tá bom. Pode ser que aquilo seja o embrião de uma grande mudança. Nenhuma mudança começa grande. Todas as mudanças começam pequenas. Elas vão crescendo porque um número maior de pessoas começam a se engajar. Então,
Quando a gente fala de participação, nós temos que entender, vou voltar a reafirmar uma coisa muito importante. O poder do país hoje, ele está muito forte dentro do parlamento. O Brasil tem uma Constituição parlamentarista, apesar de ser um modelo presidencialista, mas a nossa Constituição ela é parlamentarista. Então, o parlamento tem um empoderamento. O parlamento está pedindo o apoio da sociedade. E o que o parlamento quer? Voto. Quer apoio. Só existe uma maneira de fazer um deputado repensar, avaliar e dar mais atenção. É quando ele percebe que grande parte da sociedade está preocupada com aquilo. Genuinamente, ele diz, puxa, peraí, eu represento a sociedade, então eu também tenho que estar preocupado com isso. Esse é o modelo de mudança. Isso é o que nós temos que aprender a fazer. Participar. Não se constrói um país, uma democracia real, né? Nós estamos ainda muito longe de chegar a um ambiente perfeito, mas não se constrói um país sem a participação. Nós viemos de uma cultura, não vou aqui julgar se é boa ou ruim, mas sim, nós viemos de uma cultura paternalista, que nós sempre achamos que alguém tem que resolver alguma coisa. Não, o filho, o pai é que resolve. Você fez alguma bobagem, o clérigo, o padre vai te resolver, a policial vai resolver, o professor vai resolver. Não é assim. A sociedade tem lideranças, óbvio, mas temos que participar. Se a gente não aprende isso, nós viramos uma sociedade relaxada, que sempre vai deixar para os demais, vai passar uma procuração em branco dizendo me represente, não quero nem saber. Eu faço um questionamento para os seus ouvintes. Quantos dos senhores que estão aqui assistindo se lembram o nome do deputado estadual, do vereador, o deputado federal que vocês votaram há 2 eleições atrás, se bobear na última eleição? As pessoas nem lembram. Então, como é que você passa por um representante seu uma procuração para alguém que você não sabe nem quem é? Então, assim, é um pouco estúpido, né? Não quero criticar ninguém, mas nós temos que entender que esse engajamento vai provocar na sociedade aquilo que o americano chama de awareness, aquilo que a consciência, você vai começar a se preocupar, né? Por que você vai deixar de jogar pedra numa vidraça de uma escola quando você sentir que aquela escola é sua? Verdade, aí, se você me permitir, por favor. Nós temos aqui a nossa pauta, mas nós estamos falando de redução do custo do Brasil, né? Então, já como dito aqui, eu estou no mundo tributário aí desde a década de 90 e, de fato, né, nós temos um estudo que nós trabalhamos, em geral, em média, 149 dias por ano para pagar tributos. Ou seja, a gente só começa a trabalhar para nós mesmos a partir do dia 30 de maio. Tem aquele ditado que fala assim, o Brasil só começa depois do Carnaval. Não, é só junho. É só em junho que a gente começa. Então, você empreendedor, como o Castilho que destacou, eu quero te incentivar. Conversa com quem está mais próximo de você, independentemente do seu porte, do seu segmento, se é da atividade rural, se é do comércio, se é do serviço, ou com o seu advogado, com o seu contador. Procure entender um pouquinho daquilo que está se discutindo da reforma tributária. Agora, nós temos outros pontos aqui interessantes que já foram destacados dentro dessa reforma tributária, que não é suficiente o nosso tempo. Então, a própria IUB tem o canal, o YouTube, né? Então, invista mais tempo. Eu vou chamar aqui, trazer do inglês, né? Que chama de mastermind, né? Que é a mente mestra, né? Que é a mente coletiva. Então, o IUB, ele está fazendo essa semente e nos desafiando a que a gente possa ter mais essa mente coletiva. Olhar primeiro o coletivo para depois olhar para o meu umbigo. E é isso que faz um país próspero, desenvolvido. E aí eu queria comentar também que eu participo aqui em Brasília, essa reforma tributária sobre o consumo, mas dentro dessa própria reforma já vem em seguida a reforma do imposto de renda, mas também eu diria que mais importante do que a reforma do imposto de renda, eu queria falar aqui também rapidamente, aqui uns 3, 5 minutos, que eu vim e participei no ano passado, em novembro, da reforma
administrativa, que indiretamente está falando do custo do Brasil. Sem dúvida. O que você poderia falar em 3, 5 minutos Então vamos lá. do IUB em relação ao tamanho do Estado versus aquilo que ele entrega, a qualidade do serviço? A gente não vai entrar aqui em muitos detalhes por causa do nosso tempo, mas... Não, tranquilo. Tecnicamente, a reforma administrativa deveria vir antes da reforma tributária. Mas como as coisas no Brasil, elas acontecem muitas vezes por oportunidade, não é no Brasil, no mundo, né? Nós tivemos uma oportunidade estamos tendo a oportunidade de fazer uma reforma tributária, onde nós vamos sim buscar redução de custos, nós vamos buscar eficiência, nós vamos buscar simplificação. Eu acredito que a sociedade, nos próximos 10 anos, vai sentir, vai perceber uma mudança radical, porque essa simplificação vai deixar claro para toda a sociedade quanto que efetivamente nós pagamos de imposto em qualquer produto. E aí vem o segundo lado, que talvez Deus escreva mesmo em linhas tortas, né? E aí nós vamos trabalhar a reforma administrativa. Por quê? Porque quando a sociedade tiver consciência da quantidade de impostos que está dentro de dos produtos que existe no Brasil, e ela avaliar que aquilo é um pouco exagerado, que ela significa um percentual acima do que eles consideram, ou nós consideramos razoável para o país, vai ser inevitável a reforma administrativa. Nós, do Instituto, em julho do ano passado, imediatamente após a promulgação da reforma tributária pela Câmara, fizemos um seminário e já lançamos o tema da reforma administrativa. Eu tive o prazer de participar, né? Você estava lá presente. Então, assim, esta reforma vai ser fundamental, porque nós sabemos que ela não vai, até por uma condição de país, que nós ainda somos um país muito amarrado, muito protegido, pobre por natureza, ela não vai mexer em temas que nós gostaríamos, como, por exemplo, o funcionalismo público. Mas ela vai construir um novo modelo de país para o futuro, sem dúvida. Então, a reforma ela vai acontecer, eu não tenho dúvida que após esse momento da reforma tributária, temos aí um final de ano, essa reforma a discussão vai até o final do ano, depois vai ter um momento e, em seguida, o IUB vai puxar a bandeira da reforma administrativa para que o país tenha ganhos efetivos de produtividade, de eficiência, e as empresas possam ter um melhor ambiente. Então, aí você iniciou o podcast falando do embrião IUB Uberlândia. Mas aí nós gostaríamos de destacar, independentemente da sua cidade, o que quem nos assiste pode ter de informação, de conteúdo. Fala um pouco dos serviços. Por exemplo, o empreendedor ele pode acessar a plataforma, inovação, tecnologia, daquilo que a IUB gera de informação, de conteúdo. Fala um pouquinho. Nós estamos num momento agora de a nossa segunda fase. A primeira fase, que aí nos tomou praticamente 4 anos, era a estruturação, o pensamento estratégico. É engraçado porque eu vejo, né, eu mesmo, né, há 4 anos atrás, eu conhecia pessoalmente talvez 3 ou 4 deputados. Hoje eu conheço mais da metade, né, da Câmara, eu conheço. Então, assim, é uma mudança substancial. O que nós estamos agora na fase de comunicação? Então, nós criamos um portal, www.iubrasil.com.br, e dentro desse portal vocês vão encontrar notícias, matérias, debates, vídeos, gravações. E agora nós vamos cada vez mais enriquecer esse portal. E se você quiser participar,
pode até entrar numa área logada, tem um valor mínimo de contribuição. Aliás, você tem um monte de benefícios que paga 10 vezes as contribuições. Então, os benefícios que a gente colocou, descontos, benefícios, etc., faz com que esse preço seja zero ou negativo. E vamos começar a enriquecer esse portal com uma série de debates, encontros e, a partir do segundo semestre desse ano, transmissão ao vivo dos debates que nós estamos fazendo nas terças-feiras, através de um canal que tem um link, de um canal de YouTube dentro do portal. O portal vai ser o nosso instrumento, apesar que nós temos, por favor, podem nos seguir no Instagram, né, Instituto Unidos Brasil no Instagram, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, os dois são muito ativos, mas dentro do portal você encontra o conteúdo inteiro, inclusive os estudos que foram apresentados. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma apresentação muito interessante, a partir da manhã já está lá à disposição para que todo mundo possa conhecer. Então eu convido você, nós vamos deixar aqui os links no rodapé do nosso podcast, a assistir. Tem acreditado que às vezes uma criança, ela não sabe, às vezes, o que ela escolher para comer. Às vezes ela não gosta de legumes. E às vezes aqui eu vou fazer uma analogia que veio agora um insight aqui, não estava no roteiro, mas às vezes quando a gente falamos em termos de democracia, o estágio que nós encontramos dessa mastermind, dessa mente coletiva, talvez nós somos crianças em relação a outros países. E aí, às vezes, nós, enquanto crianças, em relação à democracia, nós precisamos de comer algo que seja saudável, algo que vai modificar organicamente aquilo que nós, enquanto nação, precisamos. E esse conteúdo que foi aqui destacado pelo Castilho é algo orgânico, é algo que vai fazer bem para você. Mesmo que às vezes você não perceba em uma semana, um mês, um ano. Mas nenhum país se torna próspero e desenvolvido sem educação, sem conteúdo, sem essa mente coletiva, que é o que a gente vê. E aí, Castilho, para a gente estar chegando aqui no nosso final do podcast, o que você poderia trazer de insights ou de experiência? A gente percebe que o IUB é tratada como uma empresa em todos os aspectos, conforme você compartilhou aqui no nosso podcast. Ou seja, porque às vezes quando você fala em entidade de classe, as pessoas pensam que é feito de qualquer jeito, que uma entidade sem fins lucrativos, a diretoria, ela doa a sobra do seu tempo. E a gente percebe que no IUB isso é diferente, né? Ou seja, o IUB ele é tratado como uma empresa, tem um planejamento estratégico. Agora, trazendo toda essa experiência sua de mais de 35 anos do mercado profissional executivo e com o IUB, o que poderia ser aí os seus ensinamentos finais do nosso podcast? Juntando as duas coisas, Brasília e sua vida lá nas grandes empresas. A primeira, uma constatação bem evidente, que nós não somos, nós estamos. Né? Estamos passando aqui. Por uma decisão nossa, o IUB ele sempre teve critérios muito rígidos de governança. Os profissionais do IUB são profissionais. Eu trabalho para o IUB, eu não estou cedendo o meu tempo, não é... Eu faço 2 trabalhos voluntários. Eu ajudo um hospital, eu sou membro da diretoria de um hospital como trabalho voluntário e sou membro do conselho de administração de uma ONG que trabalha em educação. Mas o IUB não. O IUB, eu sou executivo do IUB. Então, eu penso... o IUB é estruturado, ele tem conselho de administração, ele tem conselho fiscal, ele tem planejamento estratégico, ele se repensa, avalia, não é uma cabeça, são muitas cabeças. Então, isso a gente sempre fez questão de tratá-lo como uma empresa mesmo. Só não distribuímos lucro porque não é a função social do negócio. A gente faz investimento para continuar a crescer. O que eu posso deixar como um insight para os ouvintes? Primeiro, você sempre pode se reinventar. Eu me reinventei. Eu sempre fui um cara avesso à política e hoje eu estou envolvido. Segundo, sempre existe maneira de contribuir.
muitas pessoas me procuram e falam, pô, mas Castilho, você está em Brasília toda semana, fazendo isso, cara, aquilo não ajuda nada. Eu falei assim, tem a história lá do Beija-Flor no incêndio da floresta. Eu estou levando a gotinha. Não vou apagar o incêndio, mas eu estou levando a minha contribuição como cidadão. E acho que todo mundo precisaria fazer. Não diretamente em Brasília, mas na sua comunidade, participação nas suas coisas. E terceiro, é pensar de uma maneira holística e não apenas na importância do seu negócio, da sua atividade, que é fundamental, mas o quanto essa sua atividade impacta a vida das pessoas, o como é que no coletivo nós podemos transformar o Brasil num negócio melhor. Regra, não tenho. Receita de bolo, não tenho. Sou muito pequenininho, muito humilde para achar que tenho uma receita de bolo. Mas a minha receita de bolo, ela parte do seguinte negócio: engajamento, dedicação e uma vontade genuína de fazer com que o país, para o futuro, seja melhor do que ele é hoje. Então, nós estamos chegando para o final do nosso podcast. Nosso muito obrigado. Quero agradecer aqui Antônio Castilho, que concedeu esse tempo para os nossos ouvintes. E você que nos assiste, comenta, envia esse conteúdo para amigos, clientes, parceiros. Quero agradecer toda a equipe do IUB. Também lá Casa é sua. Também agradecer a CIUB, que fez essa conexão nossa com o IUB. E também toda a equipe que preparou esse material, da Maior e da OBDC. Com certeza a gente também está melhorando, e os seus comentários e também suas dúvidas, tanto no YouTube quanto no Instagram, será um prazer. Inclusive, você pode sugerir novos temas que nós vamos procurar atendê-los. Nosso muito obrigado, Castilho, mais uma vez, de coração mesmo. JW, obrigado, você faz parte da casa. E eu não quero aqui deixar ninguém com ciúmes, mas Uberlândia e a CIUB têm um embrião dentro do Instituto. Ok, muito obrigado e parabéns então para a cidade de Uberlândia, que significa terra fértil. Planta coisas boas, nascerão árvores e produzirão bons frutos. E aqui estamos para encerrar nosso muito obrigado.